Boa noite Instagram, boa noite meninas! Então sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje, né meninas? Que bom! Então vão se chegando, vão convidando aí outras mulheres também para participar aqui conosco, tá certo? Da nossa live de hoje, que nós vamos falar assim, sobre assuntos bem profundos, tá bom? Então, chama todo mundo, chama a mulherada para participar aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindas, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder compartilhar esses momentos aqui de aprendizado, né, de trocas, de conteúdo intenso que a gente tá vendo, né? Então a gente já viu 2 dias de conteúdo, uns aulões assim profundos, que mexe muito, né? E quem tá entrando em contato com esse conteúdo pela primeira vez, sabe que não é fácil, né? Mexer aí, né? Nas coisas que a gente tem por dentro, mas que é importante, que é necessário, porque é assim que a gente pode passar para o próximo nível, né? A gente só tem condição de passar para o próximo nível se a gente começar a mexer aí no que está oculto, né? Nas dinâmicas ocultas que rolam dentro da gente. Então, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais, para ver se eu consigo aproximar mais. Ficou escuro, será? Deixa eu ver aqui. Tá bem? Tá tudo ok, gente? Vamos ver aí. Tá ou não tá? E aí? Melhorou ou não melhorou? Como é que tá isso aí? Tem umas luzezinhas aqui, pra ver se clareia mais, né? Então, vamos lá, vamos logo ao conteúdo que é o que nos interessa, né? Hoje, então, o nosso assunto, né, sobre como retornar ao meu lugar de filha e tomar a força da mãe, porque nós vimos nesses 2 aulões que passou, a gente falou muito sobre a ruptura, né, mãe e filha, e que quanto mais traumática essa ruptura, mais a gente fica levando, né? Mais a gente se afasta do nosso feminino, mais se aproxima do modelo masculino, e isso causa grandes feridas, né? Feridas emocionais que a gente carrega por uma vida inteira, muitas vezes, porque a gente não sabe o que é que está acontecendo com a gente, repetindo padrões de comportamento e sabotando, né? Sabotando a nossa prosperidade, sabotando os nossos relacionamentos amorosos, né? Nossos casamentos, nossas uniões aí afetivas, porque a gente traz essas feridas em aberto, né? Sangrando em carne viva. Então, essas feridas que a gente adquiriu lá na infância, com a triangulação, né? Papai e mamãe. E a gente tá falando sobre a mamãe, sobre a ruptura com a mamãe, né? O desligamento da simbiose com a mamãe é importante, porque o filho só cresce se ele deixar de ser nutrido pela mãe, né? Se houver cortar o mesmo cordão umbilical, que na psicanálise a gente chama de romper com a simbiose, né? Porque a gente tem uma relação simbiótica com a nossa mãe, desde o útero, não é? E é preciso realmente romper para que a gente possa caminhar com as próprias pernas, para que a gente possa procurar a nossa própria nutrição. É assim que a gente desenvolve, é assim que a gente vai para a vida. Mas para ir para a vida não precisa ser, né, em guerra com a mamãe, rejeitando tudo que é feminino, né? Tudo o que se diz respeito ao feminino é rejeitado, porque o feminino é fraco, porque o feminino é o segundo sexo, porque a mamãe não foi um bom exemplo.
de feminino a ser seguido, né? Ou era uma mãe muito passiva, era uma mãe adicta de alguma substância, ou mesmo uma mãe depressiva, ou mesmo uma mãe raivosa, e tudo isso nos afastou da mamãe. A gente precisou da atenção, da nutrição da mamãe, ela não estava presente afetivamente. E a gente desenvolveu o que a gente chama, né, o que Bert Hellinger chama nas constelações familiares de amor interrompido. Então, o amor interrompido não é que ele não chega até a gente, é que a gente não dá passagem da gente para que o amor flua, certo? Então, eu procurei a mamãe, né? Eu precisava da atenção da mamãe, do olhar da mamãe ou do papai, e eu não tive isso, né? E eu introjetei de que uma rejeição, eu introjetei um abandono, eu introjetei uma sensação de não ser considerada, de não ser importante. E isso fez com que a gente tivesse o amor interrompido. Então a gente vai falar um pouco sobre amor interrompido lá mais na frente, tá bom? Então olha só, a gente falou sobre as rupturas, e quando acontece uma ruptura, né, traumática, geralmente a filha, né, abomina a mãe e rejeita tudo o que diz respeito à mãe. Tudo que lembra a mãe, ela... Oi, Celda, seja bem-vinda. Ela simplesmente rejeita, porque ela não quer se assemelhar nada com a mãe, com aquela mãe que a magoou, com a mãe que não esteve presente, com uma mãe muitas vezes que abandonou os filhos, elas e os irmãos e foi embora com outro homem, né? Uma mãe que era uma mãe fraca diante do pai, que o pai a maltratava, né? A traía, e ela não tomava posicionamento, ela não defendia os filhos como devia. Então as filhas, né, elas trazem essa memória, né, todo esse conteúdo doloroso para a vida adulta, e elas rejeitam a própria mãe e tudo que diz respeito ao feminino, porque o primeiro modelo, né, de feminino que a gente tem é o modelo da nossa mãe. Então a nossa mãe é quem ensina a gente como ser mulher. E quando ela não ensina, ou ensina das maneiras mais equivocadas, de que a gente tem que só fazer, incansavelmente, que isso é coisa de mulher mesmo, né? A mulher tem que ser a dona de casa, tem que lavar roupa, tem que dar conta do serviço da casa, porque isso é as coisas da mulher. Então, muitas vezes, nós não temos essa tendência, né? E até nos afastamos disso para desenvolver outras coisas. Então, esse modelo não é um modelo que nos cabe. E geralmente é um modelo que é repassado para nós. Então, a gente viu também aquela mãe megera, a mãe terrível, né? A mãe que tem inveja do sucesso da filha, né? A mãe que não é bem sucedida, e que todas as vezes que a filha vai contar um episódio de êxito, a mãe se sente diminuída e rejeitada, e por isso ignora a filha. Então, a gente viu tudo isso aí nos aulões anteriores. Quem não assistiu ainda, vai lá, assiste, que tem tudo detalhadamente. Então, a gente termina, né, por essas coisas e outras mais, que a gente já falou sobre isso. A gente termina saindo do nosso lugar de filha, tá? E tomando um lugar, né, uma posição até de superioridade à nossa própria mãe. Então, todas as vezes que a filha está fora de ordem no seu sistema familiar, não é? Causa muitos transtornos, tá certo? E repete muitos padrões destrutivos. Então, olha só, vou falar um pouquinho sobre as ordens, né? Então, existem as ordens do amor, tá? Tudo é amor. A gente nasceu do amor, a gente nasceu da união do papai e da mamãe,
tá certo? E a gente realmente é fruto desse amor. Então foi o primeiro amor, é o primeiro ciclo de amor que a gente tem na infância, no nosso nascimento, tá certo? É o primeiro ciclo do amor. E esse amor que a gente recebe, né, que é como exemplo, como modelo, é o amor que a gente vai levar para a vida inteira. Então, se o pai trair a mãe, não é? Esse é o exemplo de amor que a gente tem. Se a mãe falava mal do pai, desvalidava o pai porque era uma mãe muito forte, muito brava, muito enraivecida, muito endurecida. Então essa mãe com certeza desvalidava o pai. E o pai era, né, a gente passou a ver esse pai com os olhos da mãe, que eram os olhos de fraco, um homem que não vale nada, um homem que não sabe ser homem, não é? Então, se a gente passou a ver o pai com esse olhar da mãe, a gente também passa, né, a ter essa visão equivocada sobre o que é o feminino e o que é masculino, tá? E muitas vezes, né, nós como filhas também falamos sobre as mães que estão doentes, que a gente larga tudo da vida para cuidar da mãe. Muitas vezes nós como filhas nos sentimos por causa da falta do pai, né? Nós assumimos esse lugar do pai ao lado da mãe, como provedora da família, para ajudar a mãe, não é? Que criava os filhos, os irmãos sozinha, a gerir a casa sozinha. Então a gente saiu e ocupou um lugar que não é nosso, não é? Às vezes quando a mãe tá doente também, a gente passa a ser a mãe da nossa mãe. Então todas as vezes que a gente sai do nosso lugar de filha, não é? Nosso lugar de filha, e ocupa um lugar ou do papai ou o lugar de mãe da mamãe, a gente perde a nossa força, tá certo? E a gente não consegue tomar a força da mãe. Então o sucesso, segundo Bert Hellinger, o sucesso ele tem a cara da mãe. Então eu só sou bem sucedida nos meus relacionamentos. Oi, Rosália, seja bem-vinda. Bem-sucedida nos meus negócios, no meu trabalho, se eu tenho realmente uma ligação de amor com a mamãe. E essa ligação de amor tem que ser uma ligação saudável. Se eu consigo tomar a força da mamãe e ir para a vida, porque senão tudo fica interrompido. O fluxo da minha prosperidade, né? O fluxo do amor, eu não consigo oferecer amor, não consigo receber amor, eu não consigo prosperar, por mais que os meus negócios estejam indo bem, mas todas as vezes quando eu vou dar um passo a mais, isso aí não é possível, né? Eu retrocido. Todas as vezes que eu tenho um dinheiro, né, que eu recebi, dou um jeito, né, de aparecer um prejuízo, que é para estar sempre vibrando na escassez, né, na falta, porque assim como falta a mamãe, o respeito pelo papai, pela mamãe, assim também me faltam as coisas na vida, certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre como que acontece isso, né? Como que acontece isso? Então olha só. Nós recebemos a vida, né, do nosso pai e da nossa mãe, certo? E a gente espera, o rio da vida, ele tem que chegar até nós, ele tem que ser repassado. E muitas vezes, pelo que nos aconteceu durante a infância, esse rio da vida, ele é o quê? Vem um tronco e interrompe o rio da vida de correr fluidamente, né? De correr livremente. Então, a gente nunca pode excluir nenhum, não é? Na constelação familiar também, o Bert Hellinger fala que a gente deve dar lugar a uns excluídos. E um dos membros da família que é mais excluído é o pai, né? Quando não é excluído,
fisicamente mesmo, porque ele foi embora, é excluído assim afetivamente. Então, olha só, nós nascemos e nós nos nutrimos desse primeiro amor, que é o amor do papai e da mamãe, para poder continuar a vida e dar continuidade à vida, crescer, se desenvolver e ir para o próximo nível, certo? Então, assim, como se fosse a gente se alimenta desse amor, desses cuidados que o pai e a mãe oferece, né, à criança. A mãe desde a amamentação. Então, é tanto que aquelas crianças que não são amamentadas, é como se a bateria delas, elas vão introjetando aquele episódio, né, que lhes faltaram, que é a amamentação necessária. Muitas mulheres não conseguem amamentar, por N motivos que eu também não vou entrar em detalhe aqui. Mas a criança, ela introjeta que a mamãe, ela é uma mamãe má, porque ela não me deu o que eu necessitava, né? Que é de me alimentar do peito dela. Então, vamos supor que o nosso pai e a nossa mãe nos nutriu afetivamente, nutriu a nossa bateria, não chegou a 50%, certo? Chegou mais ou menos a uns 30%. Então, a gente vai, cresce, chega na adolescência, né? Vai namorar, chega a vida adulta e vai, né, se relacionar amorosamente, mas acontece que essa trajetória, desde que você, né, saiu para a vida, para enfrentar a vida, e você agora está construindo sua vida, você já gastou a sua bateria mais ou menos uns 10%, não é? Então, antes do casamento, você está com 20% só. Aí você não entende por quê que você não tem mais energia, que nada deu certo na sua vida. Por quê? Porque você não está com a carga completa da vida. A vida daquela bateria está carregada só 20%, que é muito pouco. Entende? Pronto. Então, olha só. Existe uma dor profunda na vida de algumas mulheres, que é em relação à mãe, e não aceitar a mãe do jeito que ela é, né? Então, elas não se sentem aceitas pela própria mãe, tá certo? Elas dizem assim: a minha mãe não me entende, tá certo? Então, muitas mulheres se sentem perdidas nessa dinâmica, tentando compensar de alguma forma, buscando esse amor que nunca vem. Porque se era um amor que você desejou, queria desde a infância, oi Alice, e não teve, e tá procurando agora, em todas as pessoas, você procura ser amada e acolhida no seu trabalho, ser amada e acolhida no seu grupo religioso, ser amada e acolhida no seu, né, relacionamento amoroso. E ninguém tem obrigação de nutrir você daquilo que te faltou. Porque ninguém é responsável pela sua felicidade. Cada uma de nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Então, veja só. Se você já se sentiu assim, saiba que essa origem desse sentimento, ele pode ter uma origem muito mais profunda. Ela pode ser uma origem de muitas gerações antes de você, e que você está tendo agora a oportunidade de ver isso pela primeira vez, certo? E escolher um caminho de uma forma um pouco mais diferente, né? Então, já que a gente aprende, né, a gente aprende porque o conhecimento, ele liberta. Conhecimento liberta a gente das prisões psíquicas que a gente se coloca, tá? Então, não, por exemplo, a filha que diz assim: eu não consigo achar o meu lugar de filha, minha mãe não me aceita como eu sou. Então, se essa filha agora é uma filha adulta, ela pode fazer diferente.
ela precisa olhar para essa dor, para essas feridas emocionais e perceber. A gente falou muito sobre o contexto da mãe, porque que a mãe só podia oferecer aquilo, devido às próprias questões internas, devido ao que foi repassado para ela, devido à condição social da época, o contexto emocional, financeiro, né, que ela estava inserido, a cultura em que ela vivia. Então ela só teve condições de ir até ali. E tá tudo bem. Não é saudável a gente passar uma vida inteira lamentando o que faltou, lamentando a falta. E essa falta, ela nunca vai ser suprida por ninguém nem por nada. Por mais que você seja bem sucedida, a falta que a mamãe te fez na infância vai continuar, né? Vai continuar aquela falta, porque não tem como voltar atrás ao passado e refazer o passado. Mas a gente tem condições, né, de planejar o hoje, viver o hoje e planejar o que pode ser vivido futuramente. Tá certo? Então, é preciso que a gente comece a conhecer mais, fazer um movimento de alma, porque a cura, ela só acontece na alma, quando a alma da gente não é mental, dizer assim, eu quero me curar e tá tudo bem. Não é bem assim. É preciso um movimento de alma. E o movimento da alma, ele só acontece quando você entra em contato com essa dor. E você começa não a ressignificar, porque nas constelações familiares a gente não ressignifica nada. A gente entende, aceita e acolhe. E chora toda a dor que tem que chorar. Chora, né, pela falta da mamãe, chora pela falta do papai, né? Chora pelo que nos faltou na infância. Até que a gente consiga mergulhar tão profundo nessa nossa dor, que essa dor se torne tão pequena. E diga assim, e a gente começa a desbloquear, né, o fluxo da vida. A gente começa a trabalhar aí, desbloquear, não interromper mais o fluxo do amor. Aí então vamos gerar vida. E quando a vida chega, a dor diz, então vou embora, né? Não tem mais sentido ficar aqui, não é? Então é isso que a gente faz nas constelações familiares. É isso que a gente vai trabalhar no nosso workshop, o mergulho, tá? Um exemplo, assim, do amor interrompido, por exemplo, quando uma mãe, né, desejou, motivos dela, que não tava, era um momento, e que tentou aborto, ou pensou no aborto. Então a gente começa ter uma experiência de amor interrompido aí. Se a mãe foi embora, nos largou com a avó, também, né? É mais uma situação de amor interrompido. Se o pai nos deixou, formou uma outra família, também amor interrompido, tá? Mesmo que a mãe não tenha tido, assim, uma intenção tão forte, né, de ter a gente, mas deixou a gente nascer, então isso já é motivo para honrá-la e tomar a vida que ela nos deu, né? Tomar um gole de vida, tá? Beber mesmo nessa fonte de vida que é a nossa mãe, tá certo? Muitas vezes a nossa mãe, ela foi uma vitoriosa, não no sentido assim da guerreira, da heroína, daquela que a gente quer superar, mas de ter vivido situações bem caóticas
e ter conseguido continuar, porque a força da mulher está em continuar, né? Em não se deixar paralisar naquele mesmo lugar e ficar ali, tá? Ela tem que continuar buscando saídas e melhorar para a própria vida. Porque na realidade a nossa mãe, ela fez, a gente tem que começar a compreender e sair desse lugar do que faltou para um lugar de maior compreensão e aceitação. Porque ela fez o que foi possível dentro das possibilidades possíveis para ela naquela época, naquele momento, certo? E não adianta a gente passar a vida inteira chorando pitangas, porque isso não vai mudar. O que vai mudar é como você, daqui pra frente, o que é que você vai fazer com isso que te aconteceu. Certo? O que é que você vai fazer com isso? Né? Entender que as nossas mães ofereceram o melhor delas. Embora que o melhor delas nem foi tão suficiente. Tá certo? Então, Bert fala que o primeiro vínculo de amor com a mãe é através da amamentação, que eu já falei, né? Então, vou dar uma... Tá certo. Então, olha só. Quando a gente busca cura, né? Porque a gente tem que aceitar que tá certo? Eu sou 50% a mamãe e 50% papai, tá certo? Então, 50% papai, 50% da mamãe me constitui o meu, tá? Então, eu sou constituída de 50% do papai, 50% da mamãe, certo? Isso a gente tem que ter. Então, quando a gente não tem os 50%, me faltou algo, né? Me faltou os 50% do papai, por exemplo, né? Eu só tenho os 50% da mamãe, eu vou pra vida, né? Eu vou pra vida adulta, certo? Infantilizada, buscando preencher os 50% que me faltou do papai. A única forma de resolver essa equação toda é tomar o pai e tomar a mãe, tomar os pais, a força do pai, começando a aceitar que o maior presente que eles nos deram foi a própria vida. Então, o pai e a mãe já fez tudo, né? A coisa mais grandiosa que ele fez por nós, o maior presente foi nos ter dado a vida. Mesmo que você diga assim, mas eu não conheci meu pai, mas meu pai já morreu. Oi, Marcone, seja bem-vindo, não é? Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. E chorar essa dor de não ter convivido com eles, né? De ter um jardim interior escasso dessa base. Mas mesmo assim, você traz marcado em suas células, em sua informação genética, 50% do pai, 50% da mãe. Então, mesmo que o pai e a mãe não estejam presentes aqui, mas eles estão presentes aqui em você. Porque nós somos 50% de cada um, formando o nosso total de 100%. Então, na realidade, o papai e a mamãe vivem em você. Não há falta. Eles estão presentes em você. E é isso que você tem que entender para poder tomar a vida. Para poder ir para a vida 100%. A partir de que você, sua alma, percebe isso, que é possível, né? Tomar a vida não é perdoar pai, perdoar mãe do que foi feito com você. Tomar os pais é realmente aceitar que o papai é 50% da sua constituição total e a mamãe é 50%.
os dois 50% constituem você. Então eles estão aqui em você, eles estão presentes em você, certo? O Bert, ele fala também de um amor cego, né? Então, por um amor cego, pela falta do papai e mamãe, né? Para honrar esse pai, mesmo que você não queira, porque foi um pai que foi embora, foi um pai que lhe abandonou, foi um pai onde a mamãe o desvalidava e falava muito mal do pai, né? E você rejeitava esse pai, você tinha conflitos em relação a esse pai, mesmo assim, tá certo? Você vai para a vida por um amor cego, tentando honrar esse pai, né? E agindo através de padrões de comportamento e repetição, para que você inclua esse pai, né, em sua vida. Mesmo que você conscientemente não entenda dessa maneira, mas é assim que se processa, tá certo? Então, deixa eu ver o que eu já falei mais. Então, olha só, o Bert fala, né, que a gente tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade de vínculos, assim, não só ele, mas vários pensadores também. Então, todos nós temos necessidade de nos vincular, né, do vínculo. O vínculo é muito importante. Então, os primeiros vínculos que nós recebemos foi o vínculo com o papai e com a mamãe. Esse vínculo, né, de amor, de relacionamento, e o primeiro relacionamento, os primeiros modelos de como é ser, principalmente para nós mulheres, como é ser mulher, né? O que é ser homem, o que é ser mulher. Então, tudo isso a gente já aprendeu, né? Com esses vínculos que a gente teve na infância, com o pai e com a mãe, né? Com a convivência, com os cuidados, com os modelos que eles nos repassaram. Até mesmo o pai que esteve ausente, que foi embora, foi para outra cidade que você nunca conheceu, né? Um pai que você nunca conheceu, isso também é um modelo de homem, de comportamento, né, masculino, é um modelo de relacionamento, o que houve entre seu pai e sua mãe, tá? Então, olha só, a gente, né, vai buscar sempre compensação pelo que nos faltou. Então, a gente já viu aqui que muitas vezes, na vida de muitas mulheres, faltou o amor da mãe, faltou o amor do pai, faltou a compreensão, o apoio, né? Faltou até as necessidades básicas. Então, a gente vai para a vida adulta tentando compensar isso. Através de trabalho, através de buscar prosperar, através da busca amorosa também, esperar que alguém vá nutrir essa falta em nós, tá certo? E fala muito também sobre as ordens do amor. Vou falar um pouquinho sobre as ordens, porque eu já falei nas ordens várias vezes aqui e tem alguém que talvez não entenda. Então, as 3 leis sistêmicas, né? As ordens do amor, que é... Oi, Edilza, seja bem-vinda. Então, as 3 ordens do amor, que é hierarquia, primeiro, né? Quer dizer, o papai, a mamãe são maiores do que eu, sempre. Eu sou a filha, então eu tenho que estar no meu lugar de filha. Eu não posso tomar o lugar da mamãe, para ser a esposa do papai, porque a mamãe foi embora ou a mãe faleceu. Nem eu posso tomar o lugar do papai ao lado da mamãe, porque o papai também foi embora, porque o papai faleceu. Então, se eu faço isso, eu estou fora de ordem no meu sistema. E isso tem uma consequência não muito boa, viu? Quanto tempo, né, Deus? É verdade, quanto tempo. Então, eu estou fora de ordem. Então, para que haja equilíbrio na minha vida, eu tenho que estar no meu lugar de filha,
certo? Então, numa relação de casal, por exemplo, se eu exerço um lugar, né, de força, aquela força masculina e não a feminina dentro do relacionamento, eu estou fora de ordem dentro do relacionamento. E isso causa problema, porque eu vou atrapalhar o meu companheiro masculino, né? Então, se eu estou exercendo, né, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos são todos masculinos, quando eu deveria estar agindo na energia feminina, eu estou fora de ordem, estou prejudicando a mim mesma e estou prejudicando ao meu companheiro, porque ele vai agir o quê? Na outra polaridade, que é a energia feminina. Então ele vai ser mais passivo, ele vai se calar quando a gente for muito reativa, muito agressiva, né? Muito raivosa, certo? E agir, tomar a frente de tudo. Então, se eu tomar a frente, vou lá no supermercado e compro tudo para dentro de casa, porque eu não aguento esperar que ele vá comprar, então eu estou fora de ordem e eu estou prejudicando a relação. Ele vai tomar uma atitude? Não, porque eu já fui lá e comprei. Né? É isso. Então, sobre isso. Então, está fora de ordem. A hierarquia, né? Que faz parte das ordens do amor. O fluxo de dar e receber. Então, eu também tenho que estar equilibrada em tanto oferecer na medida que o outro também tem para me retornar. Então, se eu ofereço muito, há um desequilíbrio. Não é? Há um desequilíbrio. E a ordem no sentido de tamanho. Né? Se eu me sinto maior do que o outro e não estou no meu tamanho adequado, né? no meu lugar dentro do sistema, eu me sinto grande demais, então, consequentemente, nenhum homem vai ser suficiente para mim, né? Porque eu me acho grande, eu estou fora de ordem dentro do meu sistema, ok? Então é isso, gente. Olha só, a gente tem sempre que procurar saber para onde olha a nossa alma, tá? Então a gente vem para a vida adulta com todas essas questões que a gente traz desde lá da infância, e muitas vezes quando a gente não tem o resultado que a gente espera, a gente se frustra, a gente se revolta, a gente não quer mais se relacionar, não é? A gente se isola, a gente se desenvolve as doenças psicossomáticas, principalmente em relação ao feminino, porque a gente não sabe que a gente está muito na energia masculina e ferindo o nosso feminino ferido. Então, a gente termina, né, vivendo sem estar consciente, sem clareza do que é que está se processando conosco. Então, eu quero falar com vocês agora, eu quero que vocês agora possam refletir, né? Qual é? Responda para você mesmo, responda aí nos comentários. Qual é? Para descobrir para onde olha a sua alma, viu? A nossa alma, ela olha para a falta, tá? Então, qual é o sentido, o sentimento? Qual é o sentimento que sempre está presente na sua história? Revise aí sua história desde o começo, desde quando você se lembra, tá certo? Então, qual é o sentimento que sempre esteve presente na sua história de vida? Aquele que faça chuva, faça sol,
muda a situação, os anos passam, mas sempre está te acompanhando. Então identifique aí, né? Por que será que esse sentimento sempre te acompanha? Será que é um sentimento de... você conseguiu identificar? Será que é um sentimento assim de falta? Tem algumas mulheres que falam assim, Sandra, eu percebo que por mais que eu esteja alegre, feliz, numa festa, né, rindo, brincando, mas sabe, lá dentro eu sinto uma falta, né? Eu sinto uma falta enorme. A vida passa, os anos passam. Medo e insegurança, né? Que a Edilza está falando aqui, ó. Medo e insegurança. Então, vamos ver. De onde vem esse medo? Pense aí. De onde vem esse medo e essa insegurança? Então, a sua alma, ela olha para alguém, né, da tua história, no início da tua história, não é? Que você introjetou essa sensação de medo. Na sua infância, de que você tinha medo? Oi, David, você tinha medo do papai sair e não voltar mais? Você tinha medo de que seu pai chegasse bêbado em casa e agredisse sua mãe? Ou sua mãe ficasse, né, enraivecida e descontasse em vocês? Do que você tinha medo? Na sua infância, pense aí. O que lá atrás, lá na sua infância, qual a situação, qual a pessoa, o que te deixava insegura? O que não causava, qual o ambiente que era tão instável que te deixava insegura? Será que eram as promessas da mamãe? Fique quietinha que eu vou te dar um pirulito, né? Não, fique aí, que quando eu for na rua, que eu voltar, eu trago uma lembrancinha para você. E aí, não trazia, né? Esquecia. Para de chorar, que eu te dou um picolé. Não dava. Então, essas sensações... Oi, Tayane, seja bem-vinda. Essa sensação de insegurança, de medo, vem dessas questões aí, lá atrás. Certo? Quando você ia contar uma história para sua mamãe, um fato que aconteceu na escola, você se sentia segura para contar para ela? Quando por exemplo, algum material escolar acabava, a colônia acabava, né? A mãe brigava? Ou quando você perdia alguma coisa e que ia contar à mãe que tinha perdido, a mãe brigava com você? Chamava você de descuidada? De desmantelada, de bagunceira? Então, esse sentimento de medo de ser reclamado, né, insegurança, ela vem dessas situações que a gente viveu lá na infância. E é um sentimento que ficou introjetado e que a gente traz para a vida adulta. E esse sentimento vai se repetindo em situações diferentes. Mas é o sentimento que está lá, é a dor, né? A dor que está lá marcada na nossa alma.
Pronto, o David tá dizendo que tinha medo de desagradar ao pai. E Tayane tinha medo de desagradar a mamãe. É, verdade. Tayane, ela era sempre agradável, tava sempre rindo, brincando e fazendo piada. Mas ela tinha muito medo, né, de desagradar a mamãe, isso mesmo. Então, é porque, é assim, o exercício, vocês chegaram depois do exercício que eu propus, né, o pensamento. Pense aí, Tayane e David, que chegaram depois. Qual é o sentimento que está sempre presente na sua história de vida? Aquele que faça chuva, faça sol, ele tá ali, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para clarear aí. Pense aí no seu sentimento. Então, algumas mulheres, elas falam, né, que não se sente completa, que sente uma falta, certo? Que às vezes tá numa festa, rindo, brincando, né? Mas é aquela falta. Conseguiu fechar um negócio de sucesso, né? A conta bancária tá tudo ok, mas tem uma falta. Tem um homem, né? Tem um companheiro ou uma companheira amorosa, mas mesmo assim, mesmo recebendo aquele amor, mesmo aquele relacionamento, né, harmonioso, mas ainda lá no fundo, na alma, ela sente uma falta. É verdade, Tayane. Tayane tá falando assim que o medo é de desagradar fez ela ter grandes dificuldades em se impor na vida, nas relações, até hoje, né? Então vamos trabalhar esse medo, né? O medo de desagradar a mamãe. Então, porque isso acontece mesmo. Cada um interpreta de uma maneira o relacionamento que você tem com a sua mãe e com seu pai, certo? Então, por exemplo, quem sente falta, que não se sente completa, é porque faltou ou o pai ou a mãe. Por exemplo, às vezes não foi criada com o pai, que é 50% papai, né? Aquilo que nos constitui, eu, né? É 50% mamãe, 50% papai, tá? Cadê papai? E isso aqui, ó, 50% de cada um forma quem eu sou, certo? Então, se houve a falta de um dos, eu só tenho 50%, então eu vou ter a sensação de falta, de incompletude durante a vida inteira, até olhar para essa questão, não é? E tomar o pai e perceber que o papai não faltou. Não importa o que aconteceu, não importa o relacionamento que você tinha com seu pai, com a sua mãe, não importa o relacionamento que seu pai e sua mãe tinham, né, na relação de casal deles. E isso, psiquicamente, na sua alma, é irrelevante. É só um sentimento que você introjetou de falta, mas que na realidade não falta nem papai e nem mamãe, porque você é constituída dos dois. Então, até você entender, fazer um movimento de alma e entender que o papai e mamãe tá aqui, é você. Não existe falta, porque você já está aqui, manifesta 50% papai e 50% mamãe. Senão, você não estaria viva. Entende? É isso que as constelações familiares vêm trazer para nós. Que tomar o pai e tomar a mãe não tem nada a ver, né, com o certo e errado. Papai e mamãe estar certo ou errado. Papai e mamãe ter agido certo ou errado conosco. Tomar o pai e a mãe é admitir que foi como foi,
que eles só podem oferecer o que eles ofereceram e que ele ofereceu o maior presente que a gente já recebeu, que é a nossa própria vida. E que nós, por mais que a gente não queira dizer, eu ser parecida com aquela mãe, Deus me livre, eu não quero nunca ser igual a minha mãe, né? Igual realmente você não vai, igual não vai ser, né? Cada pessoa tem características próprias devido às suas escolhas, seus comportamentos, mas que você tem 50% da sua constituição é mamãe. E 50%, né? 50% da sua constituição, ó, é mamãe, tá certo? E 50% da sua constituição é papai, tá certo? Oi, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Então, esse sentimento que nos acompanha é para onde olha a nossa alma. Então, se a nossa alma está olhando para a falta do pai, né? Porque faltou, né? Eu entendi que faltou o meu pai e eu estou buscando o papai. Então, eu não me sinto completa porque eu entendi, eu introjetei que faltou o papai, né? Faltou a presença dele, faltou o afeto dele, faltou os cuidados dele. Então, eu interpreto dessa maneira. Entendeu? Até que essa dor, né? Eu mergulhe profunda na minha história, na minha vivência, aceite a vida como ela é, porque é a melhor forma, né, de trabalhar, né, de curar as nossas dores é aceitar a vida como ela é, aceitar a nossa história como ela foi e entender que agora, né, apesar de o papai não estar presente lá atrás e não ter me dado o amor que eu esperava, a nutrição emocional que eu esperava, agora eu cresci e agora eu vou procurar nutrir a mim mesma, não é? Eu vou procurar me alimentar afetivamente com os meus próprios recursos, porque eu cresci. Eu agora posso fazer escolhas diferentes. E tá tudo bem sem me sentir culpada por ser diferente. Por ser diferente dos meus progenitores. Certo? E é isso. Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Tá tudo bem por aí? A aula foi profunda? Então, quando é que a gente vai resolver, né? Tomar a força da mãe, deixar que esse amor que foi interrompido, né? Desbloquear, né? Essa passagem para que o amor flua, para que a vida flua através de nós. E entender que por mais que a nossa mãe, né, não tenha sido aquela mãe a qual a gente possa admirar por grandes feitos, ou mesmo por ter sido a mãe zelosa, ou por ser a mãe boa, que a gente não admire a nossa mãe, apesar disso, dela não ter tido sucesso como mãe, dela não ter tido sucesso como esposa, dela não ter tido sucesso na sua carreira, na realização dos seus sonhos. A gente tem que entender, quando a gente passa a tomar a mãe, quando a gente se cura, né? De verdade, toma a mãe, a gente entende que o maior sucesso da nossa mãe somos nós, que podemos ser felizes, que podemos fazer diferente, que podemos realizar nossos sonhos e que podemos ter, né, ser a grande mulher
e honrar essa mãe. Isso, Tayane, acontece. Às vezes uma pessoa boa pode ser uma péssima mãe, né? Dependendo do olhar, do contexto, né? Do momento daquela mãe, da saúde emocional, psíquica daquela mãe, da condição financeira, porque a sociedade cobra muito da mãe, mas não oferece para a mãe condições, né, para que ela seja realmente uma boa mãe. Principalmente agora, né, no mundo contemporâneo, né, no mundo atual, onde as mulheres saem para trabalhar e deixam seus filhos, sua casa, para ir conseguir, né, a manutenção, para serem provedoras, né, da sua própria casa, da sua família. Então, muitas vezes elas não ganham nem o suficiente para ter uma vida tranquila. Elas têm que chegar em casa, fazer todo o trabalho doméstico, numa tripla jornada. Se ela adoece ou se um filho adoece, nossa, é um desespero, porque o que ela ganha não é suficiente para os tratamentos. Então, a sociedade, ela não apoia a mãe. Ela só critica a mãe. Oi, Elisângela, querida. Seja muito bem-vinda. Mas nada impede, olha, a Tayane tá falando assim, mas nada impede que possamos criar novos exemplos e trajetórias. Muito bem, Tayane. Então, olha só, tudo que a nossa mãe, não não pôde, por N razões, realizar, e que a gente entende que era para ter sido realizado, ou mesmo era para que ela pudesse, né, ser mais grandiosa, a gente pode fazer isso, não é? E pode honrar essa mãe sendo a extensão do que ela gostaria de ter sido e não conseguiu ser, não é? Mais compreensiva, mais afetiva, mais feminina, se cuidar mais, uma nova versão da nossa mãe, bem melhorada. Os filhos geralmente são assim. Eu mesma sou uma mãe assim que valoriza muito esse papel de mãe, né? Eu acho que por mais que você não se ache a pessoa mais perfeita do mundo, nunca que eu vou botar um filho no mundo. Quem sou eu para botar um filho no mundo, né? Mas é necessário, sabe? Botar um filho assim, mesmo que você não se ache tão capaz. Mas o mundo precisa que você dê continuidade à vida, que você passe a vida adiante, a vida que você recebeu dos seus pais, não é? Porque a força, a vida, o êxito está em continuar, não interromper. Quer dizer que você recebeu a vida dos seus pais, né? 50% de cada um. E aí você diz, pronto, aqui a vida vai ficar comigo, não vou passar ela adiante. Ou eu não sou perfeita o suficiente, eu não tenho capacidade suficiente para educar um filho. Não tem? Busque. Não tem recursos? Procure. Lastro emocional, você já cresceu, você é uma adulta. Se você já pode gerar filhos, você já pode buscar recurso suficiente para ter uma vida melhor, para oferecer, né, a vida a um ser e tornar a vida desse ser não perfeita, gente. Porque a missão do pai e da mãe não é em nutrir o filho de tudo. Porque só assim, se o filho já tem tudo que ele precisa, ele vai querer crescer na vida? Ele vai querer dar continuidade à vida? Não vai. Não é? Então é preciso realmente que
exista espaço ainda para que ele queira se desenvolver, para que ele queira seguir adiante. Se os meus pais já me deram tudo, não adianta você querer ser a mãe perfeita, né? A mãe que vai suprir o filho emocionalmente de tudo. O filho não vai querer casar, o filho não vai querer ter filhos, o filho não vai querer ter trabalho, o filho não vai querer nada, prosperar nada, porque ele já tem tudo. Ele vai se esforçar para quê? Se ele já está no Éden, e no Éden tem tudo. Entende? Então, não é necessário que nós sejamos perfeitos para passar a vida adiante, para ter filhos, para gerar, né, vida. Não é preciso ser perfeito. A gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Eu gosto muito de uma frase, né, que tem assim, Tayane, me ajuda aí dizendo o autor, porque eu não tô lembrada agora. É assim: filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Né? Então, como é que a gente vai saber como é que vai ser o nosso filho se a gente não tiver o filho? Só vai saber tendo. Como é que a gente vai saber se a gente vai ser uma boa mãe se a gente rejeita a ideia de ser mãe? Como saber? A gente só vai saber se a gente vai ser uma boa mãe quando a gente for mãe. E convenhamos que a boa mãe não é aquela que dá tudo pro filho, nem materialmente, nem afetivamente. A boa mãe é aquela que impulsiona o filho, que apoia o filho a continuar seguindo na vida. É aquela mãe que corta os laços da simbiose. Olha só. A partir da manhã, a gente vai começar a falar sobre o pai, tá? Então, é a mãe que protege, tá? É a mãe que protege para não cair, para não se machucar, né? Para não passar nenhuma necessidade, fome, frio, né? O pai não se preocupa muito em estar agasalhando o filho, mas isso é o papel da mãe. Então, a mãe, né, é quem agasalha o filho, quem compra as roupinhas. O pai muitas vezes não tem, né, hoje, se bem que o perfil moderno já está misturando muito e os homens têm muito mais sensibilidade, né, porque nós temos as duas energias e a gente pode atuar em uma delas quando a gente achar adequadamente, né, adequado para atuar. Então, assim, mas no geral, né, nas famílias, oi Jonathan, nas famílias funcionais, a mãe é aquela que nutre, é aquela que protege, né? Então, muitas vezes você tem que romper com essa mãe boa para sair debaixo da asa da mãe, da proteção da mãe, para poder você enfrentar o mundo. E é preciso que essa mãe te apoie a ir para o mundo, com a força total para enfrentar esse mundo, não é? E que sempre que você tiver até milhares de milhas distante, você tenha no seu consciente de que a mãe tem sempre um apoio na mãe. Não é que você vai voltar de novo para dentro da casa da mãe, mas só em saber que você tem o apoio, a bênção da mãe, para você ir para a vida, construir a sua própria história, trilhar a sua própria trajetória, sabendo que a mãe te abençoou, que a mãe te apoia, isso é suficiente. Isso é suficiente. Porque todas aquelas mães que não permitem que os filhos se arrisquem, não é? Que quer proteger demais o filho fica um filho fraco, sem força. Uma filha fraca, sem força, para tomar decisões, né? Para buscar os próprios sonhos e as próprias realizações pessoais. E o pai é aquele, né? O pai é aquele que
dar abertura para que o filho se arrisque. Porque pela mãe, o filho não se arrisca para não cair. Mas o pai é aquele que joga o filho para cima, né? E a mãe fica com o coração, ó. Ai, meu Deus, vai cair, vai cair, vai cair. Por quê? A mãe, o senso de proteção da mãe é muito grande. E ela não suporta, né, ver o filho se arriscando. Por isso que a mãe e o pai é muito necessário na educação do filho. 50% de cada um. Cada um oferece aquilo que está dentro da sua possibilidade. Não é? É isso. É sobre isso. Então, nós, no lugar de filhas, temos que permanecer, né, no nosso lugar. Então, os pais, eles são maiores do que os filhos, na hierarquia, tá? Eles são grandes. Nós, como filhas, somos pequenas. Então, enfrentar os pais, desafiar os pais, rejeitar os pais, não é o nosso papel de filho. Todas as vezes que isso acontece, a gente se fere internamente. Psiquicamente a gente fica confuso. Psiquicamente a gente vai repetir um padrão de amor interrompido. E mesmo quando o amor chega até nós, a gente não dá passagem para que esse amor chegue até a nossa alma. E o amor que a gente tem em nós também não consegue ultrapassar essas barreiras. Por isso é tão importante que a gente esteja no nosso lugar, né? A gente deve se humildecer diante da mãe. E isso não é uma coisa que acontece, né, de uma hora para outra, não é uma coisa mental, é uma coisa do espírito, da alma mesmo. E é uma coisa que a gente faz durante uma vida inteira. Voltar para a mãe. Bert Helling, aos 92 anos, né? Ele fez uma constelação familiar, né? Fez uma constelação com a esposa dele. Sim, na constelação familiar a gente pode tratar os nossos parentes, sem problema nenhum, né? Até os nossos parceiros e nossas parceiras. Então, ele, na dinâmica lá, ele terminou sentindo, né, uma abertura de alma e dizendo: mamãe, estou voltando para você. Porque todos os dias, em todas as épocas de nossa vida, nós vamos estar sempre retornando à mãe, né? Retornando à mãe. Isso é tão forte, né? Tão constitutivo na nossa alma, que eu vou contar um exemplo, né? Que o Hélio Couto conta nas palestras dele, né? Que um fuzileiro, né, nos Estados Unidos, estava na guerra, e ele fala que quando ele foi atingido, né, por um alvo, e ele estava assim, já nos últimos momentos da morte, né? E quando sentindo tanta dor, que ele se infantilizou, ele tomou a forma de um feto e ele chamava por quem? Pela mãe. Então, quem trabalha em hospitais, tá? Que está sempre presente lá nos leitos, né? Daquelas pessoas assim, terminais mesmo, nos últimos momentos eles chamam pela mãe. Então, porque é a mãe que nos dá vida, é a mãe que nos gera vida, e é para a mãe que a gente sempre volta, tá? Então, hoje nós falamos desse tomar a mãe, desse tomar a força da mãe. E é tão grandioso que quando a gente começa a trabalhar isso, gente,
É tão importante trabalhar esse amor interrompido em relação à nossa mãe. E quando a gente começa a perceber que a nossa mãe está em nós, que nós somos o maior sucesso da nossa mãe, porque a gente pode fazer tudo e que não está ao alcance dela, a gente começa a perceber que a gente ama a mamãe. E é um amor puro, e é um amor cristalino, porque é o amor, daquele primeiro amor, né, de quando a gente era bebezinho, sem julgamento, sem dor, sem feridas. É um amor maternal, né, puro. E isso é uma sensação assim de grandiosidade dentro da nossa alma. É isso. Então, vamos encerrar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar sobre alguma coisa de que a gente já expôs aqui? Sim? Não? Então, vamos encerrar nossa live por hoje. Amanhã a gente vai tocar num assuntinho bem doloroso que é nosso pai também, né? Então, amanhã e sexta nós vamos falar sobre o papai. Preparados? Preparadas, meninas? Então, beijo e até lá. Quem ainda não se inscreveu para o workshop O Mergulho, ó, o último recado, viu? Vai lá no link da bio, clica lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, tem um botão também que é para entrar no grupo das alunas do mergulho, lá onde a gente vai vincular todas as informações. Para sábado de manhã, dia 12 de outubro, nós vamos ter o workshop O Mergulho, né? O mergulho nas águas profundas do feminino. É um workshop só para mulheres, é um ambiente onde a gente vai estar sendo acolhida de forma amorosa, onde você vai expressar, né, a sua verdade, você vai ter partilhas profundas, né, dinâmicas, embasadas num tripé que é a psicanálise, constelações familiares e a contoterapia. Então nós vamos ter vamos. Eu já nem contei uma história de heroína, né, gente? Amanhã eu conto uma historinha da heroína, tá? Pra ilustrar o nosso aulão. Então vai ter vai ter contoterapia, tá? Lá no nosso workshop O Mergulho.